Meus amigos, bom dia a todos. Quero desejar aí um dia maravilhoso de terça-feira abençoada a todos os nossos amigos, nossos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos entrando em mais um programa, está começando agora o programa Café Teológico. O tema é como vencer a ansiedade e alcançar a paz. Nós demos início a este tema ontem, todavia, pela configuração da live, da tela, acabou que ficou de cabeça para baixo, tá? Mas agora nós já conseguimos arrumar, conseguimos ajeitar direitinho, configurar direitinho, e nós estaremos dando início. Então, durante esta semana, nós vamos estar falando sobre ansiedade, como vencer e como adquirir a paz, ok? Então, você que já está chegando, já compartilhe com mais pessoas, com irmãos, aquela pessoa que você conhece, que sofre de ansiedade, compartilhe com ela, ou então indique, fale, olha, tá tendo a live aí com o reverendo Wagner Alves sobre ansiedade, como vencer a ansiedade, como combater a ansiedade e como adquirir a paz. Veja bem, lá no Salmo 4, verso 8, ele vai dizer assim: em paz me deito e durmo, porque o Senhor nos assegura, ou o Senhor nos dá segurança. Veja bem, isso é tão importante para nós, isso é tão relevante para nós, que quando nós entendemos que Deus tem a preocupação conosco, até no nosso sono, a gente se torna privilegiado, né? Para a glória do Senhor Jesus. Então é muito importante nós estarmos dentro dessa prospecção. Amém? Então, não saia daí, daqui a pouco a gente já vai entrar na nossa live, tá? Opa, estamos aqui de volta. Vamos lá. Gente, o texto que nós estamos nos baseando está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Capítulo de número 5, versículo 7, que diz assim: lançai aos pés do Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vós. Amém? Você que está chegando agora, você que está entrando na nossa live, você está participando de um tema muito importante, que é a ansiedade. Como vencer, como debater, né, ou combater este mal que assola. E você que está entrando agora, compartilhe. Você que está chegando agora na nossa live, diga de onde você está falando, dê seu likezinho para a gente poder lhe conhecer, tá ok? Então veja bem, nós vamos dividir o estudo em duas partes, tá certo? Em duas partes. Como eu falei, ontem nós iniciamos, todavia eu configurei errado aí a nossa tela e acabou que eu fiquei desproporcional. Quero mandar um abraço para a missionária Leonete, a nossa missionária, esposa do nosso pastor, vice-presidente geral do Ministério EAG, a Igreja do Avivamento. Que Deus abençoe e vamos que vamos ficar ligadinho, porque é muito importante esse tema. Nós vamos até 8 horas, né? 5 para as 8 e rapidinho, tá? Vamos lá. Nós vamos dividir esse estudo, né? Eu vou fazer uma introdução. Nós vamos dividir em duas partes. A primeira parte, o tema da primeira parte, resolvendo o problema da ansiedade. Veja bem, primeira parte, você quiser anotar, você anota. Ah, mas aí eu não sabia, pastor. Então amanhã, nesse mesmo horário, 7h30, você já anota, tá bom? Já pega o caderninho, caneta e vai anotando. Então a primeira parte, resolvendo o problema da ansiedade. Dentro desse tópico, dentro desse tema do resolvendo o problema da ansiedade, nós temos como surge a ansiedade.
Para você que está me vendo aí agora, que está me ouvindo e assistindo, como você acha que a ansiedade chega? Qual é os pontos principais ou que nós podemos detectar que pode ser caracterizado ansiedade? Quais são os pontos culminantes da ansiedade? Como é que a gente pode diagnosticar, como é que a gente pode visualizar em nós este mal? Porque isso aqui é um mal, gente. A ansiedade é uma coisa... Tem alguns estudos que dizem que existe uma ansiedade que ela é positiva. Nós vamos tentar ver se conseguimos encaixar se realmente essa ansiedade ela também tem na vertente positiva, tá certo? Então vamos lá. Primeira parte, resolvendo o problema da ansiedade, e dentro dos subtópicos do resolvendo o problema da ansiedade, nós temos como surge o mal, como surge a ansiedade. Não se deve andar ansioso, isso é o segundo subtópico, tá certo? Então nós vamos trabalhar essa primeira parte dessa forma. A segunda parte é alcançando a paz, a segunda parte. Quero mandar um abraço para o meu evangelista Victório, que já está aí, já ligadinho com a gente, já compartilha a live, porque esse tema é um tema muito importante, é um tema muito relevante, e para os nossos dias chamados século XXI, esse é o mal do século. Por quê? Vou já só abrir um parênteses. A ansiedade é uma escada, na verdade, existe a escada da depressão, com degraus, que é a ansiedade, certo? Depois o enclausuramento, depois a alienação e depois a depressão. Então nós temos aí uma escada com 4 degraus, tá? Então o primeiro degrau, ansiedade, segundo degrau, enclausuramento, terceiro degrau, isso, esse mesmo, que você acabou de falar aí, que é a alienação, e depois é a depressão. Então são os estágios, 3 estágios até chegar à depressão. Então é muito importante você compartilhar e estudar conosco este tema, tá? Alcançando a paz. Dentro do alcançando a paz nós temos 2 subtópicos, que é os 2 tipos de paz. Bem provável que o autor, que eu vou dar o crédito daqui a pouco, que é um amigo nosso, o Jason, ele escreveu esse livreto e colocou aqui 2 tipos de paz. Provavelmente seja a paz temporária ou seja a paz permanente, seja a paz plena ou não. Mas enfim, então vamos lá. E o segundo subtópico é um coração guardado, viu? Coração guardado. E depois a conclusão, tá? É um livretozinho do qual um amigo nosso lá de Brasília, ele escreveu, Jason Alcântara, como vencer a ansiedade e alcançar a paz. Obviamente nós vamos fazer algumas complementações, mas como hoje é uma introdução, eu quero que você traga mais pessoas para participar desta live. Amanhã às 7h30 em ponto nós estaremos aqui para falar sobre esse tema, tá? Mas vamos iniciar introdutoriamente dentro desse primeiro tópico, que é justamente resolvendo o problema da ansiedade. Se eu perguntar para você o que é a ansiedade, obviamente você vai ter várias perguntas, ou melhor, você vai ter várias respostas. Ou até mesmo você vai se perguntar a si mesmo ou a si mesma o que é a ansiedade, o que provoca a ansiedade. Por que nós, no mundo que vivemos hoje, tão agitado, prédios sendo construídos, carros transitando para lá e para cá, barulho de buzina, barulho de som, os carros automotivos fazendo as propagandas e assim por diante, a agitação do dia a dia, o trabalho, seja doméstico, seja secular, seja onde for, isso tem sido um dos cooperadores ou uma das cooperações para que as pessoas elas se sintam totalmente ansiosas. Então o que acontece?
a gente tem que olhar para o que a Bíblia vai nos dizer, né? Eu estou fazendo aqui uma orientação primeiramente bíblica. Existe a orientação médica, existe a orientação psicológica, existe a orientação psicanalítica, que a gente pode trabalhar toda ela, é óbvio, principalmente a parte psicanalítica. A parte psicanalítica é muito interessante porque é do meus viés. Então entenda bem, é óbvio que se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que orientações psicanalíticas ou psicológicas, ou até mesmo padrões patológicos da ansiedade já estavam registrados, já estavam inseridos na Bíblia. Então você que está comigo aí agora, você que está participando desta live, você que está compartilhando esta live, veja bem, a ansiedade é uma doença séria. A ansiedade é um problema muito sério que muitos codinominam, muitos dão um nome que é justamente o mal do século XXI, ou a doença do século XXI. Uma doença silenciosa, uma doença que não bate na porta, ao contrário do próprio Cristo, que ele, quando Jesus é tão educado que ele diz em Apocalipse que bate, se abrirmos ele entra, senão ele fica de fora. Diferente destas doenças, diferente do inimigo que tenta colocar em nós várias preocupações e exaurindo de nós a convicção, a credibilidade, a certeza de que Cristo cuida de nós. Vamos lá. O que a Bíblia vai dizer no capítulo 6? Quero mandar um abraço para minha ovelha Naila. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E vamos comigo nesta live, vamos comigo, compartilhe. Veja bem, nós vamos compreender que o texto do capítulo 6 de Mateus são as orientações doutrinárias cristológicas. Vou repetir, são orientações doutrinárias cristológicas. Iniciando do capítulo 5, que é o sermão da montanha, aonde Cristo chama os seus 12 discípulos e os orienta. Começa a conversar com eles, doutrinando. A doutrina dele tinha autoridade e autonomia. E aí o que acontece? No capítulo de número 6, ele também vai começar a dar vários pontos e epígrafes do capítulo 6, que é como dar a esmola, como orar e assim por diante. Chega num ponto do capítulo 6 que ele diz assim: não andeis ansiosos, olha só, não andeis ansiosos, pelo que haver de comer, pelo que haver de vestir, pelo que haver de calçar, porque se você olhar para as aves do céu, elas nem plantam e nem fiam. Olhando para os lírios dos vales, eles não cegam, mas o Pai alimenta as aves, como também dá vitalidade ao lírio. Que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios dos vales. Meu Deus, que coisa interessante. Então vós, homens, não tendes maiores ou não tendes maior valor do que as aves dos céus e os lírios dos vales? Então não andeis ansiosos pelo que haver de comer, pelo que haver de vestir e pelo que haver de calçar. Nós temos 3 pré-requisitos básicos da vida, ou 3 necessidades da vida, que são triviais, que são básicos: comer, vestir e calçar. São as 3 necessidades básicas que Cristo Jesus colocou em sua doutrina, das quais naquela época os homens já tinham essa ansiedade de ter. Agora vem comigo. Eu vou concluir aqui já, porque amanhã nós vamos ter continuidade. Nós vamos continuar, vai ser essa semana só esse tema. E se não der, nós vamos perpetuá-lo, até concluí-lo. Porque eu sei que tem pessoas que você conhece que é ansiosa.
que às vezes não dorme direito, não come direito, se entristecem, se enclausuram, se alienam e chegam até mesmo a pedir a morte. Porque hoje a ansiedade, chamada ansiedade profunda ou ansiedade exacerbada, esta ansiedade está querendo sucumbir a vida de muita gente. Está querendo destruir a vida de muita gente. Veja que lá no Salmo 3, se você pegar o Salmo 3, eu faço questão de ler. Salmo 3, veja bem, é uma coisa que me chama muito a atenção. Isso fora o capítulo de número 5, versículo de número 7 de 1 Pedro. Lançai a vossa ansiedade aos pés de Cristo, porque Ele cuida de vós. Quem cuida? Sou eu? Negativo. Quem cuida é Cristo. Então você precisa levar em consideração que tudo é uma produção da sua própria mente. Por quê? Porque, como eu falei ontem, muitas pessoas elas sofrem por antecipação. Elas choram por antecipação. Elas se magoam por antecipação. Elas se frustram por antecipação. Elas se decepcionam até mesmo por antecipação. Por quê? Porque tudo parte do critério da ansiedade, do desejo de obter algo que está fora do tempo. Vou dar um exemplo típico para consubstanciar o que eu estou dizendo. Um exemplo, se você plantar hoje um pé de mangueira, ou se você plantar a mangueira, certo? Não, claro, o fruto. Primeiramente a gente planta a semente, né? O fruto, o próprio caroço da manga, quando ele começa a brotar, você planta. Você acabou de plantar, você já vai colher? Negativo. Tem que esperar crescer, meu amigo. Toda plantação tem um começo, tem o método, tem a forma, o tratamento e depois o crescimento. Um dia estava tendo uma discussão lá em Atos dos Apóstolos, e nessa discussão, muitos estavam dizendo assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que é Pedro. Aí Paulo falou assim, negativo. Ninguém aqui é de ninguém, todos nós somos de Cristo. Por quê? Olha só a orientação de Paulo, como o filósofo Paulo disse. Se for uma filosofia maior do que a filosofia epicurista, maior do que a filosofia socrática, pré-socrática, aristotélica, enfim. Mas olha o que ele disse. Ele falou assim, Apolo planta, eu rego, ou então Pedro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Tiago vai dizer o seguinte, nós devemos ser igual ao agricultor, que ao plantar a semente, espera o tempo dela germinar e ela crescer para colher. É isso que a Bíblia diz. Então a ansiedade é o quê? É querer antes do tempo. A ansiedade faz com que nós saiamos do posicionamento ou da posição que nós nos encontramos. Então, olha, eu vou só ler esse verso para você compreender que a ansiedade é algo sério, muito sério. A gente não tem nem mensura do que é a ansiedade. A ansiedade é algo muito sério. E você que está chegando, você está participando do programa Café Teológico com o tema Ansiedade, como vencê-la. Amém? E outra coisa, vai estar na descrição desta live aí, o nosso canal do YouTube, porque esse vídeo vai para o canal do YouTube, por isso eu peço, se inscreva no nosso canal, tá certo? Dê o seu likezinho, ative o sino de notificação, ajude nós a propagar o Evangelho de Jesus e a propagar a palavra do Senhor, porque você é mais do que vencedor. Você confere com isso? Se você é mais do que vencedor, você vai dizer um amém com certeza. Isso aí é sem dúvida. Amém? Olha o meu cunhado aí, rapaz. Esse meu cunhado Haroldo Torres. Deus abençoe, meu cunhado. Tamo junto. Eu só vou deixar aqui então esse verso do Salmo de número 3, verso 5.
Olha só que salmo poderoso. E aqui eu vou concluir a minha live com esse tema maravilhoso. E não se esqueça de ir aí nas descrições. Nós temos aí o canal do Pastor Wagner Alves no YouTube, temos o canal do Café Teológico e também da Igreja Evangélica Avivamento para esta geração. Tá certo? Se inscreva nos 3 aí, ajude-nos a divulgar, a compartilhar, compartilhe também, tá? Por gentileza. E vamos lá. Olha só o que o Salmo diz aqui, ó. Salmo 3. Opa, passou um pouquinho. Aqui. Olha o que ele diz no 5. Eu me deito e durmo. Acordo porque o Senhor me sustenta. Existe um salmo mais significativo, mais contundente do que esse? Meu amigo, olha só, um abraço para o meu sobrinho Saulinho, que Deus te abençoe, meu filho. A Bíblia diz que o caminho do Senhor é estreito, mas é que leva para a vida eterna. Então, vem para o caminho, volte para o caminho, seu lugar ainda está reservado. Amém? Quero mandar um abraço para o nosso irmão Carlão, a paz do Senhor Jesus. Carlão, sempre conosco. Eu tinha pedido para que aqueles que participam da nossa live, principalmente essa, do programa do Café Teológico, que envie temas que você quer discutir aqui. Discutir entre aspas, né, gente? Que você quer que nós falemos e você participe, porque não é só eu que participo, você também participa, tá ok? Então olha o Salmo 3, 5. Eu me deito e durmo e acordo, porque o Senhor me sustenta. Tem outra versão que diz, eu me deito e logo pego no sono. Por quê? Porque está tranquilo, gente. Não está ansioso, não está preocupado. O problema da ansiedade é que ela afeta psicossomaticamente a pessoa. Ela afeta o psicológico da pessoa. Ela deturba a sua mente para que você exageradamente tente buscar refúgios naquilo que ainda não chegou o momento, não chegou o tempo. Pelo que, outrossim, a gente entende que o próprio Deus, ele diz para que nós tenhamos calma. Salmo 40. Aqui eu fecho. Salmo 40 diz o quê? Diz o seguinte. Olha só. Esperei com paciência no Senhor, ele inclinou para mim os seus ouvidos e atendeu o meu clamor. Veja que a palavra paciência do original, do grego, é macrotúmia. A palavra macrotúmia vem de macro, mas túmia, macro, grande, e túmia, perseverança. Então nós temos que ter grande perseverança. Então eu não posso ser ansioso, uma vez que a Bíblia está dizendo que eu preciso esperar com paciência. E no Salmo 37 ou 34, se não me falha a memória, me corrija se eu estiver errado, mas ele diz o seguinte, ele fala assim, deleita-te no Senhor. A palavra deleitar no original quer dizer descansar em Deus, ter calma, ter tranquilidade. Você não pode, em hipótese alguma, tomar a frente. É aquele velho ditado que dizem, não coloque a carroça na frente do boi, não é isso? Então, eu quero deixar para você aí essa primeira parte, essa introdução. E amanhã nós vamos entrar no tema resolvendo o problema da ansiedade. Você vai compartilhar, você vai indicar mais amigos, você conhece gente ansiosas, pessoas ansiosas, você conhece gente que precisa ouvir. E é muito importante para que nós possamos ajudar outras pessoas. Tá certo? Que Deus abençoe. Tenham todos um bom dia e que o Espírito do Eterno Yod Re Vav-Re continue na vossa vida, entrando com providência em vossa vida, em vossa casa, em vossa família. Que Deus abençoe e até amanhã, 7h30, se Deus quiser.